Olá, seja bem-vindo a mais um Desafio 40 Dias. Meu nome é Jardel Santos e hoje eu estou num cenário diferente, né? Como que não existiu um lugar exato para você falar da palavra do Senhor? Hoje estou dentro do meu carro aqui no estacionamento, aproveitando o tempo que eu vou ter que esperar. Nós vamos dar continuação no assunto queda do homem, os primeiros acontecimentos que houve ali após a queda do homem. Em Gênesis 3, versículo 6, a palavra diz o seguinte: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu-lhe também ao seu marido, e ele comeu. Nesse versículo nós vemos aí claramente a quebra da aliança. No versículo 7 fala: abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. Cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Nesse versículo 7 a gente vê claramente aqui o homem tentando encobertar sua falha. Ele tinha acabado de quebrar uma aliança, de romper uma ordem direta de Deus e tentou encobertar, cobrir o seu erro. Nos versículos 8 e 9 de Gênesis 3, a palavra diz o seguinte: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, entre as árvores do jardim. E chamou Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Nós vamos perceber que assim que o homem quebrou a aliança, comendo do fruto, desobedecendo uma ordem de Deus, os olhos do entendimento dele foram abertos. Quando Deus ele volta ali e pergunta ao homem onde estás, Deus não está buscando ali uma localização geográfica do homem. Deus está buscando ali trazer a consciência do homem para que o homem reflita a condição que ele se colocou. Ou seja, a quebra da aliança colocou o homem numa condição de morte. Percebemos claramente nos versículos a seguir, 10 e 11, essa consciência que Adão teve, esse reconhecimento, porque ele fala assim, ó, e ele respondeu, ele quem? Adão respondeu referente à pergunta de Deus no versículo 9. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Adão respondeu, ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comeste? Olha só que interessante, como os olhos do entendimento de Adão ele foi aberto, Adão ele percebeu que tinha de fato desobedecido, quebrado a aliança com Deus e se colocado na condição de morte, porque foi muito claro que foi dito, se comer, morrerá. E Deus trouxe essa consciência para Adão quando perguntou, onde você estava, Adão? E Adão ele informa aqui no 10 que eu ouvi a tua voz no jardim e porque eu tive consciência que estava nu, eu tive medo e me escondi. Esse nu, ele traz para nós o entendimento que Adão percebeu que ele estava sem roupa. Sim, Adão percebeu que ele estava sem roupa, entendeu? Mas esse nu tá se referindo ao revestimento do Espírito Santo de Deus, a conexão de Adão com Deus. Ou seja, Adão estava conectado a Deus e recebia vida o tempo todo de Deus. E uma vez que ele desconectou de Deus, ele está sem um revestimento. Ele estava sem a cobertura do Espírito Santo de Deus. Eu dou como exemplo uma árvore, que você pega e corta um galho da árvore. A árvore vai cair ali, só que o galho já não vai cair seco. Ele vai cair ali, entendeu? E aos poucos aquele galho vai começar a experimentar a morte. Por quê? Porque ele foi cortado da fonte de vida dele. Então o que aconteceu com o homem ali foi isso, ele foi cortado da vida. Houve-se a morte espiritual do homem, porque recebeu, parou de receber a conexão ali direta com Deus. Então por isso que Adão ele teve medo de uma vida sem a presença de Deus. E ele tentou encobertar a falha dele e se escondeu. Só que Deus Deus é perfeito, né? E Deus aqui no versículo 11, ele traz uma oportunidade de reconhecimento para Adão. Ele fala assim, perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estava nus? Comeste da árvore que eu te ordenei que não comesse? Deus trouxe ao homem a consciência de onde que ele estava, a situação que ele tinha se colocado de morte, e em seguida ele dá uma oportunidade para o homem confessar, para o homem se arrepender. Fala assim, Adão, por acaso você me desobedeceu, quebrou a aliança? Adão poderia ter claramente falado assim, sim Deus, pisei na bola,
quebrei a aliança, desobedeci, entendeu? Ter reconhecido o que ele fez. Que Adão, ele não reconheceu e transferiu a sua responsabilidade. Espero ter contribuído aí com um pouco dessa palavra e vamos para o próximo vídeo ver por que o homem fugiu da sua responsabilidade e transferiu a sua autoridade, com ela o seu governo, tudo para a mulher e posteriormente para Satanás. Bora para o próximo vídeo.